Vamos estudar a Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, de Deus, não tem a vida. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, a esperança do Novo Testamento. Bem querido, bem querida, você já sabe, pode deixar aí o seu like, inscreva-se nesse canal, porque precisamos muito que você se inscreva para que o canal se desenvolva, por favor. E fique conosco, porque começou esse estudo temático da lição. Bem, com exceção de Lucas, todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. E a abordagem dos escritores do Novo Testamento sobre a natureza humana era de acordo à perspectiva hebraica, a perspectiva integral, não a visão pagã que era pré-anunciada pelos gregos, mas uma visão integral. Bem, a esperança dos discípulos de Jesus era a mesma dos patriarcas, dos profetas, daqueles que viveram antes deles. A gente pode ter isso, por exemplo, Jesus menciona Abraão, que viu a sua glória, lá em João 8:56. Judas menciona Enoque, o sétimo depois de Adão, que diz que o Senhor Jesus vinha com seus milhares de anjos. As declarações que nós encontramos também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos diz que aqueles que foram heróis da fé não alcançaram a promessa, mas viveram nessa esperança e estão descansando, aguardando para receber a promessa conosco, lá em Hebreus capítulo 11. Bem, todas essas declarações, elas nos levam a entender que os discípulos eles não criam numa vida após a morte baseado numa alma imortal, mas eles criam sim em uma ressurreição, que a morte era a cessação, como ensinava então as palavras do Antigo Testamento, e que a ressurreição seria a única saída para então chegarem à vitória. Bem, com isso nós iniciamos o estudo dessa semana, que é um estudo muito importante e que vai nos dar a condição de entender melhor esse assunto. Vamos para a lição de domingo. Bem, vamos ver o que temos na lição de domingo. Esperança além desta vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 19, o texto nos fala em relação a o que diz respeito à ressurreição de Cristo e a nossa. A ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, então seria vã a nossa fé, vã a nossa pregação, os mortos em Cristo estariam perdidos. Isso significa que a ressurreição é a única maneira de se alcançar a vida eterna. Caso contrário, não se poderia dizer assim, porque Cristo não ressuscitou, aquelas pessoas que não ressuscitaram já estariam gozando no céu, como alguns pensam, e então não teria importância nenhuma o trabalho de Cristo. Mas veja, querido, a base da Bíblia é sobre a ressurreição. E a ressurreição de Cristo coroa todas as outras ressurreições, porque ela assegura que o meio de adquirir a vida eterna é este meio da ressurreição. Bem, Heródoto nos conta que havia uma tribo no passado que quando as pessoas nasciam, elas ficavam de luto e tinham uma cerimônia especial para isso. Isso significava dizer que elas, para entenderem que as pessoas iriam ser introduzidas no mundo, elas então não comemoravam, mas elas ficavam tristes porque sabia que uma pessoa que nascia ia passar por muitas dificuldades e provações. Veja, queridos, por mais que a vida seja difícil, ninguém comemora a morte. E aí nós temos uma relação muito importante, mesmo entre os discípulos, mesmo entre os seguidores de Cristo, ninguém comemora, ninguém fica feliz porque fulano morreu, porque vai passar desse plano para o plano da vida eterna. Isso é absurdo. Por isso nós temos que entender que o único caminho seguro é o caminho da ressurreição. Segunda-feira, virei outra vez.
Lá em João capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus fez uma promessa para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja, queridos, que maravilha de promessa. Nessa declaração, Jesus, ele simplesmente deixa claro o que diz respeito sobre a vida eterna. A grande promessa é que ele virá outra vez para consumar a salvação. E a salvação será consumada por meio da presença de Cristo, que vai transformar o corpo abatido em um corpo glorioso, e da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Essa é a grande esperança. Alguns dizem que Jesus está demorando, mas o relógio de Deus não conhece atraso nem adiantamento. Na hora certa, ele virá. O apóstolo Pedro fez menção a isso, quando ele diz que Deus não está demorando, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro menciona isso lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9. A morte é um sono. Por isso, para aqueles que morreram, será algo rápido, porque quando eles forem chamados por Jesus, eles então ressuscitarão, e para eles não passará mais que um segundo daquele momento em que eles morreram. Por isso, queridos, precisamos entender o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos ensina, lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, Salmo 90, verso 10, Hebreus capítulo 9, 27, que nos diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Terça-feira, eu o ressuscitarei. Em João capítulo 6, Jesus fez um dos seus sermões mais interessantes e ao mesmo tempo um dos sermões mais dramáticos e fortes. Os discípulos então ficaram estarrecidos, muitas pessoas não quiseram mais andar com Jesus. A temática do sermão de Jesus foi: eu sou. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é a vida eterna. E Jesus declarou: eu sou, com as mesmas palavras de teor que eu sou é apresentado, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta como eu sou, aquele que existe por si mesmo. Por isso, ele explicou que a vida eterna só pode ser assegurada por meio dele. Quem vem a mim tem a vida eterna, disse Jesus em João 6,35. Quem crê em mim tem a vida eterna. Bem, a vida eterna é Jesus, e por meio dele nós alcançaremos a ressurreição. Ele disse: eu ressuscitarei. Você crê nisso? Crê na ressurreição? Crê que Jesus vai trazer a vida eterna? Bem, quarta-feira, ao som da trombeta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, Paulo escreve então um comentário importante, dizendo que os tessalonicenses não deveriam ser ignorantes com respeito aos que dormem, porque Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, também traria na sua vinda aqueles que morreram. E ele fala que, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos transformados e levados então para o encontro com o Senhor dos ares. Consolai uns aos outros com essas palavras. Bem, aqui nós temos as declarações que Paulo faz a respeito da trombeta e que faz a respeito da questão da morte. Os tessalonicenses pensavam que morreu, não havia mais esperança. Eles não pensavam que morreu e alguém estaria gozando no paraíso, ou que já tinha ido para o céu num plano espiritual de uma alma imortal. Não, essa não é a doutrina bíblica, não é isso que eles acreditavam. Por isso, eles esperavam Jesus vivo. E Paulo, então, os orientou. Paulo não disse para eles: olha, fiquem tranquilos, porque aqueles que morreram em Cristo já estão gozando no céu, ou estão no paraíso, ou no seio de Abraão. Não foi isso que Paulo ensinou. Paulo ensinou que aqueles que morreram iriam ser ressuscitados, e nós que somos vivos iríamos ser transformados por uma transformação maravilhosa e gloriosa nesse corpo abatido, e então seríamos levados a encontrar com o Senhor. Essa é a esperança. Foi isso que Paulo ensinou aos tessalonicenses e disse: olha, consolem os outros com essas palavras. Vocês não sejam ignorantes com respeito a isso. As coisas se darão desse jeito. Deus revelou para nós que será assim. Jesus virá para consumar, para acabar de vez com a morte e nos dar a ressurreição. E virá também para transformar aqueles que estão vivos para vivermos eternamente. Bem, quinta-feira, o encontro eterno. Em 1 Coríntios capítulo
15, versos 51 a 55, o apóstolo Paulo menciona que no momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível. E aí ele diz que nós, os vivos, também seremos transformados. Ele complementa dizendo, é necessário que este corpo mortal se torne imortal, que esse corpo corrupto se torne incorruptível. E aí então ele vai dizer, tragada foi a morte na vitória. Essa é uma promessa, a morte será destruída, não haverá mais, não existirá mais. Mas além do encontro especial que nós vamos ter com Deus nas nuvens do céu, também teremos a oportunidade de encontrarmos uns com os outros pessoas que perderam seus esposos, suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus avós, seus parentes, seus amigos, irmãos na fé que foram separados por causa da morte. Agora todos vão estar tendo o privilégio de um grande encontro com o Senhor e assim estaremos sempre com o Senhor. Será uma bênção e assim, querido, assim, querida, é a promessa que Deus nos dá. Um grande encontro, um encontro de fidelidade, um encontro de paz, um encontro de vida eterna. Bem, percebemos que a lição dessa semana nos traz uma abordagem sobre a ressurreição, sobre a vitória, sobre o complemento da vida eterna. Precisamos pensar, querido, precisamos pensar, querida, que as coisas são postas para nós e nós precisamos entender a vontade de Deus. Em cerca de 177 depois de Cristo, nos é dito que os romanos perseguiam os cristãos da Gália. E essa perseguição ela era tão grande que eles os matavam e depois então deixavam os corpos expostos até que os corpos entrassem em decomposição. E assim eles se satisfaziam em dizer o seguinte, que eles não estavam de forma nenhuma corretos porque eles não ressuscitaram, mas os corpos deles foram decompostos. Bem querido, bem querida, a palavra do Senhor jamais voltará vazia. Na manhã da primeira ressurreição, essas pessoas que foram perseguidas e destruídas pelos romanos ressuscitarão para a glória de Deus. E o nome de Jesus será então exaltado e magnificado. O estado dos mortos é apenas um estado de espera, de expectativa. Estão descansando inconscientes. Mas na manhã da primeira ressurreição, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo e aqueles que estão vivos serão levados, transformados pelo poder glorioso do Senhor. Ele irá cumprir a sua promessa. E você, querido, e você, querida, não tem esse querer de participar dessa grande promessa do Senhor? Você não tem esse querer de estar envolvido neste grande momento de vida eterna? Se esse é seu desejo, se é seu desejo entregar-se ao Senhor e participar da primeira ressurreição, então ore comigo. Eterno e bom Deus, obrigado pelas suas promessas, obrigado pela esperança que o Senhor deu a cada um de nós. Nos fortaleça e nos ajude a te servir mais e mais, na expectativa de um dia estarmos sempre com o Senhor, em o nome de Jesus. Amém.